Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h19, não perca essa hora, 7h19. E a deputada federal Júlia Zanatta, do PL, aqui em Santa Catarina, está acompanhando de perto toda a situação dos catarinenses que foram presos após os atos de depredação no Congresso, STF e no Palácio da Alvorada no último dia 8 de janeiro. E a deputada está ao vivo, de forma remota, conversa com o Jornal da Manhã da Jovem Pan Joinville a partir deste momento, e a gente vai tentar restabelecer o contato, porque a deputada esteve, inclusive, na semana passada, acompanhando, né, toda a situação lá em Brasília. Tem muitos brasileiros que ainda estão detidos, pouquíssimos conseguiram ir para casa, conseguiram habeas corpus, e tem catarinenses que estão presos ainda, né, desde o dia 8, principalmente após as oitivas, o que é chamado pela polícia, né, como os depoimentos. A deputada acompanhou a conversa com a gente agora. Vamos ver se a deputada já está ao vivo com a gente. Deputada, bom dia, a senhora nos ouve? Bem-vinda. Bom dia, agora eu estou ouvindo, sim. É que eu estou na estrada e sabe que o nosso sinal não é muito bom, né? Infelizmente. É verdade. Mas estou à disposição. Tá bem, deputada. Boa viagem para a senhora. Obrigado por estar com a gente. Queria começar lhe perguntando sobre essa questão dos catarinenses, né, que estão detidos. Qual é a situação que a senhora encontrou lá? O que a senhora percebeu e, principalmente, qual é a principal ação a partir desse momento do que a senhora vivenciou lá, hein? Então, eu estive na segunda-feira, não nessa que passou, na outra. Eu estive no Colmeia, que é o presídio onde estão detidas as mulheres, né, em decorrência do 8 de janeiro. Conversei com a diretora do presídio, visitei, tem lá mais ou menos 300 mulheres presas e eu tive acesso a mais ou menos umas 100 mulheres. Né, algumas, inclusive tinha 2 de Joinville, 2 de Chapecó, tinha uma de Apiúna. Conversei com essas mulheres e o que se viu é o total desrespeito ao devido processo legal, aos direitos humanos. Aí a esquerda tem debochado, né, falado, nunca se importaram com direitos humanos. Isso não é verdade. Nós nunca defendemos prisão de inocentes. E é o que eles estão fazendo agora, prisão de inocentes. E nós não estamos falando que todo mundo que está lá é inocente. Nós só estamos pedindo a individualização das penas, aquilo que está na nossa lei e na nossa Constituição. A individualização das condutas, para que os culpados sejam presos e devidamente responsabilizados e aos inocentes seja dada a liberdade. Nada mais do que isso. E o que eles querem é colocar todo mundo no mesmo pacotão, né? Porque o que está acontecendo? As famílias não estão tendo acesso a essas pessoas e sequer muitos advogados conseguiram ter acesso ao processo. Porque eu sou advogada antes de ser deputada. O que fere as nossas prerrogativas, né, do exercício da nossa profissão. Então é um completo absurdo, uma completa aberração jurídica. Teve o marido de uma mulher que lá está presa, que teve no meu gabinete. Ele é policial militar em Santa Catarina, ele deixou eu expor o caso dele, da mulher dele, na verdade. Inclusive ela é de Joinville, né? Porque é o seguinte, essa mulher, a Darisa, acho que é Darisa, se eu não me falha a memória, a Darisa, ela é cabeleireira e ela chegou em Brasília no dia 8 de janeiro à noite. Ou seja, depois que já tinham ocorrido as vandalizações. Ela chegou, nem conheceu Brasília, foi direto para o QG. E de lá foi mandada para que entrassem nos ônibus, né? Porque eles botavam as pessoas nos ônibus sem explicar o que era. Essas pessoas inocentemente colocavam nos ônibus, iam nos ônibus, foram levadas para um pavilhão e depois algumas foram liberadas e algumas foram para a cadeia onde estão até hoje, né? Tem mais ou menos 900 presos, 300 mulheres. Eu visitei somente a Colmeia. Quando voltar a Brasília, pretendo visitar a Papuda também. E estamos batendo diariamente nisso. O que nós fizemos de efetivo? Pedir, né, estamos sensibilizando as pessoas para que a individualização das condutas, para que essas pessoas pelo menos respondam em liberdade, né, porque muitas que estão ali, não, como eu falei da Darisa, que chegou à noite, nem participou da vandalização, e nós estamos recolhendo a assinatura para a CPMI do dia 8 de janeiro, né, que é de autoria do meu colega deputado André Fernandes do Ceará, e nós estamos juntos coletando assinaturas. No Senado já temos um número
assinaturas. Ontem vi a atualização no sistema, cresceu bastante, acho que temos 146 assinaturas, ou 136, não lembro agora, na Câmara dos Deputados, exame 171. Então, o que acontece? Estamos trabalhando, porque nós queremos descobrir o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E sabe quem não quer assinar a CPMI do dia 8? A esquerda. A esquerda que pega os microfones da Câmara dos Deputados todos os dias e fala que quer descobrir, mas na verdade eles não querem descobrir, porque eles se beneficiaram do dia 8 de janeiro, entendeu? Porque eles começaram a colocar todo mundo no mesmo buraco, né, e usar o dia 8 de janeiro. Mas nós vamos sim conseguir instalar a CPMI e vamos sim descobrir quem se beneficiou e quem se omitiu e quem vandalizou lá em Brasília. Deputada, mesmo com a situação da prisão, né, não dá para a gente negar que atos como esse do dia 8 de janeiro foi uma ação de vandalismo e que os responsáveis pelo quebra-quebra, né, devem ser penalizados. Como é que a senhora avalia o fato de quem realmente participou da depredação? Mas quem é que falou que não teve vandalismo? Eu não vi nenhuma pessoa sequer falar que não houve vandalismo. Nós, inclusive, queremos descobrir quem são os vândalos. É o que eu mais quero. Entendeu? Então eu não vi nenhum parlamentar, nenhuma pessoa negar o vandalismo, né? O que essas pessoas estão falando é que foi terrorismo, né? E quem entende de direito, se olhar o que é terrorismo na lei e ver, vai ver que é vandalismo, né? Então eles que mudem a lei. Então eu não vi uma pessoa sequer, um parlamentar sequer negar, seja de direita, né? Eles que ficam nos acusando do que para se beneficiar dos atos. Então o que acontece? Quem quer saber, como que eu avalio? Quem quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro, é só cobrar o seu deputado, o deputado que votou, para assinar a CPMI do dia 8. É bem simples, que daí nós vamos conseguir investigar, desenvolver, trazer pessoas, né? Por exemplo, aquele cara que apareceu quebrando um relógio da época do Império, né? Aquilo é chocante, aquela cena. Então nós queremos ouvir, cadê esse cara? Parece que foi preso, pelo que falaram. Então, queremos ouvi-lo, né? Queremos ouvi-lo, porque ele estava lá, por exemplo, com uma camiseta de Bolsonaro. Então, queremos ouvi-lo. As imagens são as melhores provas, né, nesse contexto, até para inocentar, né, deputada, quem de fato chegou depois dos atos, como esse caso que a senhora acabou de citar, da joinvilense, que não teve participação alguma, enfim. Sim, desculpa. Oi, alô? E é claro que tem todo o trabalho de investigação. E, deputada, queria mudar um pouquinho de assunto com a senhora, aproveitar a presença da senhora aqui no Jornal da Manhã, ao vivo, na Jovem Pan Joinville, falar um pouquinho sobre política, né? Além dessa situação que a senhora está acompanhando muito de perto, enfim, como é que a senhora espera que seja a postura do PL na oposição neste momento? O partido se organiza para ter qual postura frente ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva neste momento, hein, deputada? Olha, nós temos nos reunido, né, falado com o nosso líder Altineu, eu tenho falado com o Eduardo Bolsonaro, que é, né, quem eu tenho uma proximidade muito grande. A gente vai ser oposição a esse governo, tentar barrar os retrocessos que eles já estão querendo passar, né, como o negócio do revogaço das armas, onde existe uma série de pessoas aí vivendo numa insegurança jurídica muito grande, sendo que são pessoas cumpridoras da lei. Estamos nos organizando, é um grande partido, são 99 parlamentares, né? Certamente nem todos pensam igual, como é em qualquer partido. Por exemplo, você vê o MDB, apesar de ser da base do governo, já ter declarado que é da base do governo Lula, existem pessoas do MDB que não vão votar com o governo Lula, certo? Talvez até alguns aqui de Santa Catarina. Então o partido, ele não é uma coisa homogênea, onde todos pensam igual. Mas nós estamos, até o momento, graças a Deus, numa unidade muito boa, conversando, respeitando as diferenças dentro do partido, porque veja bem, que já existiam parlamentares que já eram do antigo PL, que não vieram com o presidente Bolsonaro, certo? Então, eles estão acostumados a ser governo. Eu acho que essas pessoas talvez nunca fizeram oposição. Então, nós estamos trazendo essas pessoas para o nosso lado, nós estamos fazendo política nesse momento, né?
Não adianta querer afastar essas pessoas. Nós estamos explicando da importância de nós mantermos o legado do presidente Bolsonaro no sentido de que a gente não se desfaça das conquistas que nós conseguimos nesses últimos 4 anos, certo? Então, política é isso. Nós estamos conversando com todo o PL para que a gente fique unido, juntos, na oposição, barrando os retrocessos desse desgoverno aí, que me parece, né? Eu, por exemplo, eu fiz campanha para o Bolsonaro e gostaria muito de que ele fosse meu presidente, de que ele fosse o nosso presidente agora. Esse cara que está na presidência, ele não me representa. Mas eu torço pelo meu país e eu quero que o meu país vá para frente. Estou muito preocupada com as atitudes desse governante, que me parece que o Lula ele só quer fazer vingança e revanche. Ele não apresentou um plano econômico, ele não está apresentando propostas para a sociedade. Então isso é muito preocupante. Gostaria que ele descesse do palanque, parasse de fazer política e pensasse no Brasil e nos brasileiros. Deputada, a senhora tem base eleitoral em Criciúma, no sul do estado, foi eleita, né, na Câmara dos Deputados Federais com 111 mil votos. Desse total, quase 5 mil votos foi aqui de Joinville, foi dos joinvilenses. Como é que a senhora pretende ajudar nas demandas aqui do norte do estado, lá em Brasília? A senhora já chegou a conversar com o prefeito Adriano Silva para tentar ajudar a maior cidade aqui do estado em algum aporte de recursos? Como é que está a situação? Olha, eu ainda não conversei com o Adriano, não. Eu tive os meus primeiros dias lá em Brasília, de antes da posse, fui para Brasília, eu acho que dia 25, e voltei na quinta-feira passada. Agora, nesse momento, estou fazendo alguns roteiros na região, estou indo em Braço do Norte, hoje, Rio Fortuna, em São Ludgero. Então, não tive a oportunidade de conversar com o prefeito Adriano. Não, e também não vi, porque teve muito prefeito semana passada lá em Brasília, mas eu não encontrei com ele lá, não sei se esteve também, mas certamente nós iremos nos encontrar, iremos debater, né, como posso ajudar Joinville. O meu mandato tem muito aí para poder ajudar a cidade, apesar de ser uma cidade pujante, uma cidade que, né, tem uma arrecadação excepcional aí, ser uma cidade de gente trabalhadora, de grandes empresários, mas com certeza, de alguma forma, o meu mandato vai poder contribuir. Tenho certeza que iremos conversar, sentar e ver qual a melhor forma de ajudar Joinville, se é na saúde, né, na questão de infraestrutura, enfim, será um debate. Certamente, né, deputada, a nossa região também espera aí as ações, né, não só apenas da deputada federal Júlia Zanata, do deputado Zé Trovão, outros parlamentares que representam o estado de Santa Catarina também. Deputada, obrigado pela conversa ao vivo com a Jovem Pan nesta terça-feira. Bom trabalho para a senhora aí durante a semana. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Fiquem com Deus. Um abraço. Um grande abraço.